Boa noite a todos. Então, o tema que me traz aqui hoje é o tema pelo qual muitos de nós estamos aqui, que é a própria doutrina espírita. Muitos de nós viemos aqui, semana após semana, para aprender um pouco mais sobre a doutrina espírita. E então hoje eu vou explorar um pouco sobre o passado da doutrina espírita e os seus principais pontos. Então, o que é a doutrina espírita? Todos nós, de frequentarmos esta casa há muito ou pouco tempo, temos uma noção do que para nós é a doutrina. Mas mais importante, o que ela significa para nós. Para alguns, é o sítio que nos ajudou num momento difícil e que nos recolocou na vida. Para outros, local de reunião com os seus irmãos queridos e de aprendizado. Mas é ela que nos dá a oportunidade de estarmos aqui, juntamente com os trabalhadores espirituais e terrenos. É o facto de a doutrina existir. A bem dizer, se a doutrina não existisse, perderíamos o motivo número 1 para estarmos aqui todos. Então, dedicarei os próximos minutos a tentar explicar a história da doutrina e os valores que ela representa. O seu aparecimento na Terra envolve o esforço de muitos espíritos encarnados e desencarnados. Mas a cabeça da doutrina espírita é um senhor chamado Hippolyte Léon Denisard Rivail, mais conhecido por Allan Kardec, que é o pseudónimo que usou para escrever todas as suas obras espíritas. Nasceu em Lyon a 3 de outubro de 1804. Kardec, desde muito cedo, demonstra habilidades pouco comuns para a ciência e para as letras. Saiu cedo de casa para estudar em Yverdon, na Suíça, numa escola administrada por Johann Heinrich Pestalozzi, um grande nome da pedagogia do século XIX, cujos métodos levariam a uma revolução nos sistemas de ensino, tanto da Alemanha como da França. Kardec continua os trabalhos do mestre, sobretudo nas áreas da matemática e da gramática francesa. Em 1828, junto com a sua futura esposa, Amélie, fundou um grande estabelecimento de ensino, onde dava aulas. Mais tarde, alugou uma casa onde oferece palestras e cursos gratuitos em Química, Física e algumas outras cadeiras. Em 1832, consuma o seu casamento. Durante a sua vida, lutou por uma maior abrangência do ensino público francês e, ao longo dos anos, foi-se juntando a diversas elites académicas. Mas foi em 1854 que houve pela primeira vez sobre uns fenómenos estranhos que se tornaram muito populares em Paris, onde estava agora a viver. E esse fenómeno era o fenómeno das mesas girantes. Na sua forma mais simples, consistiam em objetos que giravam ou andavam de um lado para o outro, ou então a audição de sons, normalmente batidas, por ação de espíritos encarnados. Com um pouco de sofisticação, era possível comunicar com estes espíritos, fazendo-os responder a perguntas de sim ou não, ou soletrar frases utilizando batidas, algo semelhante a um código Morse, ou arrastando objetos sobre mesas, com alfabetos. Nesta época, não só na França, mas um pouco por todo o mundo ocidental, fenómenos deste tipo aumentaram repentinamente em popularidade e em frequência. Em alguns casos tão populares que eram usados como entretenimento nos serões dos membros da alta sociedade da época. Um dos casos mais notáveis, que marca o início da popularidade, é o caso das Irmãs Fox. Em 1848, nos Estados Unidos, a família Fox muda-se para uma residência em Hydesville, no estado norte-americano de Nova York. Após algum tempo de se terem mudado para a tal casa, as duas irmãs começaram a ouvir batidas nas paredes. Uma certa noite, as batidas eram tão altas que ninguém na casa conseguia dormir. Foi então que a pequena Kate, a irmã mais nova, desafia o criador dos barulhos a repetir a repetir com batidas as palmas que ela iria fazer. E é com surpresa que vê que o espírito repete tudo aquilo que ela faz. De seguida, a irmã Margaret decide fazer o mesmo, e as respostas são as mesmas. É então que a mãe, Margaret,
decide começar a questionar o espírito para saber quem era. Ao longo de várias perguntas, conseguem perceber que o senhor que ali estava se chamava Charles B. Rosman e que tinha sido assassinado naquela mesma casa, enquanto tinha sido hospedado, enquanto esteve lá. Este fenómeno marca então o início de outros semelhantes, que se tornaram cada vez mais frequentes na América e na Europa. Em 1852, os fenómenos das mesas girantes tornaram-se muito populares em Paris, e isto atrai todo o tipo de pessoas, desde pessoas que apenas queriam ver, curiosos, céticos, e outras pessoas que queriam estudar aquilo a fundo. Os céticos tentavam por todos os meios disponíveis mostrar que os fenómenos não passavam de farsas, ou de truques de ilusionismo, ou fenómenos físicos, já conhecidos ou por descobrir. No entanto, houveram alguns que se juntaram de forma mais séria, que, utilizando o método científico, tentaram descobrir o que realmente eram as mesas girantes, se um fenómeno digno de estudo, escondendo uma nova ciência, ou apenas um fenómeno explicável pelas leis à época conhecidas. E Allan Kardec foi um destes senhores. No entanto, em 1854, quando ouviu pela primeira vez sobre os fenómenos, não lhes deu muita importância, deixou de lado. Porém, um ano mais tarde, a curiosidade toma conta dele e ele decide então investigar o que é que realmente se passava. Depois de muita investigação, concluiu que por trás destes fenómenos tinha de haver uma causa inteligente, algo dotado de inteligência, capaz de manipular a matéria e que era invisível aos nossos sentidos. Mais tarde, conhece o que é a escrita mediúnica, ou psicografia. A psicografia é um fenómeno onde o espírito comunica uma mensagem ao médium e ele escreve a tal mensagem. Esta forma de comunicação é muito mais eficiente para obter as respostas às quais o Allan Kardec queria perguntar. E veria, através das perguntas a vários médiuns, se realmente as respostas teriam algum tipo de consistência ou se seriam muito dispersas. E como eu disse anteriormente, ele tinha muitas questões a colocar. Que os espíritos já existiam, ele não tinha dúvidas, tinha sido provado. Mas para onde iriam os espíritos? O que acontece com eles depois do corpo morrer? Podem os espíritos voltar a viver? São apenas algumas das questões naturais que se colocam. Divididas em 4 grupos, conceitos base, mundo dos espíritos, leis morais, esperanças e consolações, o nosso futuro, Kardec faz questões aos espíritos através de médiuns de psicografia e anota as suas respostas. No início, ele recorreu às irmãs Baudin, Caroline e Julie, depois a Céline Jaffé e depois ainda a Hermance Defoe. Depois de obter as respostas que fez às médiuns, estas 4 médiuns, decidiu depois fazer perguntas a outros médiuns espalhados pelo mundo, que não se conheciam entre si, fazendo um total de pelo menos 10. O facto de eles não se conhecerem é bastante importante para evitar que eles pudessem combinar as respostas deste si de modo a um fenómeno que fosse verídico ser apenas uma fraude. Mas não é o caso, eles não se conheciam, não podiam combinar respostas entre si. Se as respostas dadas por todos fossem semelhantes, dissessem todos a mesma coisa, ele considerava-as como verdadeiras. Caso contrário, eram descartadas. E é deste trabalho de perguntas e respostas sucessivas que nasce o Livro dos Espíritos, que é publicado a 18 de abril de 1857. É neste livro que é possível encontrar respostas sobre de tudo um pouco ligado à doutrina, desde a natureza dos espíritos, o mundo dos espíritos, as leis morais e umas ideias sobre o nosso futuro enquanto seres imortais. Para qualquer questão que cada um de nós possa ter sobre a doutrina, é sempre um bom primeiro passo abrir o Livro dos Espíritos e ver o que é que ele nos tem a dizer. Na primeira edição, a tal que foi publicada em 57, tinha 501 perguntas e a segunda tinha um total de 1019. Para além deste livro, existem outros 4
que são consideradas o conjunto básico de obras do Espiritismo, todas publicadas por Allan Kardec. O segundo que aparece é o Evangelho segundo o Espiritismo, publicado em 64, e que trata sobre as questões morais, em que diz que Jesus é o nosso maior exemplo, como nosso irmão maior, e que, usando as palavras deixadas no Novo Testamento, sobretudo os 4 Evangelhos, atualiza as palavras para termos mais modernos. E depois tem o Livro dos Médiuns, publicado em 1861, que trata a ciência por trás da mediunidade e todas as suas questões. O Céu e o Inferno, publicado em 1865. E a Gênese, que foi publicada em 1868. Até à sua morte, no dia 31 de março de 1869, dedicou-se à causa espírita e a espalhá-la por todos os cantos que conseguia. Fundou a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que é o primeiro centro espírita do mundo, e a Revista Espírita, onde expunha a sua visão espírita para todo o mundo. Vista então agora a história do nascimento do Espiritismo, vamos agora ver os pontos que caracterizam a doutrina em si. A crença num único Deus, que cria todos os seres que habitam este e outros mundos. Deus reúne em si todas as boas características, sendo por isso perfeito em todos os sentidos. Os seres criados por Deus, os espíritos, são todos iguais no seu estádio inicial, sendo seres simples e ignorantes. E a partir desse momento, a nossa existência nunca mais acaba. Somos, por isso, seres imortais. No entanto, saídos da casa de partida, cada espírito torna-se único, pois consoante as suas experiências e esforços colocados na evolução, levam a que as personalidades sejam únicas. Os espíritos não habitam apenas o nosso planeta, mas todos os planetas são habitados por espíritos. No entanto, a vida e as formas de vida são distintas das que existem na Terra, pois dependem das condições naturais e do grau de evolução do planeta. Todos os espíritos estão sujeitos à lei do progresso, ou seja, todos temos como certo que mais cedo ou mais tarde teremos de evoluir, sem nunca regredir. A lei do progresso tem como objetivo final a perfeição dos espíritos, que um dia também nós haveremos de alcançar. Para evoluir é necessário eliminar todos os defeitos dentro de nós e aprender e aperfeiçoar todas as virtudes, para no final nos tornarmos homens que só praticam o bem. A melhor maneira de garantirmos que estamos no caminho certo, o caminho da evolução, é no nosso dia-a-dia irmos fazendo boas ações, pois fora da caridade não há salvação. Para evoluir é necessário reencarnar diversas vezes. Assim, após o desencarne nesta vida, fazendo uma passagem pelo mundo espiritual, voltamos novamente ao mundo físico, onde atualmente estamos e o faremos, quantas vezes forem precisas, até alcançarmos a perfeição. No entanto, a cada reencarnação não nos é permitido lembrar de nossas existências passadas, pois é normalmente prejudicial à nossa evolução. Para um espírito poder reencarnar num corpo, é necessário a existência de um perispírito, um corpo semimaterial, que serve para fazer a ligação entre o corpo e o espírito. Pois como o espírito não é material, não consegue comandar o corpo. E para isso precisa de um intermediário para o poder fazer. Para além do mundo físico, onde estamos atualmente, existe um mundo espiritual, sendo essa a nossa verdadeira casa. Esse mundo é dividido em várias zonas, conforme o grau de evolução dos espíritos que ocupam cada uma das zonas. Assim, nas zonas mais baixas encontram-se espíritos inferiores e em zonas mais altas, espíritos mais evoluídos. A cada um dos espíritos é dado o livre-arbítrio, ou seja, a capacidade de decidir por si mesmo o que fazer em qualquer ponto de cada uma de nossas existências. Mas cada uma das nossas ações tem consequências, ou seja, apesar de termos o poder de escolha,
que nos é concedido pelo livre-arbítrio, é necessário perceber que algumas das escolhas podem não trazer boas consequências. Como disse Paulo numa de suas cartas, tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. As consequências das nossas ações são ditadas pela lei da ação-reação. Cada uma de nossas ações terá uma consequência nesta ou numa próxima existência, igual ou semelhante à por nós praticada. Em termos simples, uma boa ação no futuro nos trará coisas boas, enquanto uma má trará algo mau para o nosso futuro. E por último, todos os espíritos encarnados, por terem como essência o espírito, são sensíveis à presença de outros espíritos, desencarnados também. A esta sensibilidade chama-se mediunidade. Muitos de nós temos apenas uma sensibilidade reduzida, que se manifesta sob a forma de intuições ou a sensação de energias dos espíritos que nos rodeiam. No entanto, outros podem ouvir e vê-los claramente, ou até deixar que os espíritos desencarnados falem ou escrevam por intermédio do médium. No fundo, a doutrina nos tranquiliza em relação ao nosso futuro, nos dizendo que vamos continuar a existir e com certeza que no futuro seremos homens e mulheres de bem, mas que, no entanto, temos que trabalhar para isso e fazer a nossa parte. Que nos devemos esforçar para que esse futuro se possa concretizar o mais rápido possível. Também nos ensina que o nosso futuro está exclusivamente nas nossas mãos, pois o que acontecerá no futuro dependerá daquilo que já fizemos e que faremos agora. Muito obrigado por este tempo, por me escutarem